Olá, meus amores, bom dia, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje, terça-feira, 28/4/2020, né? Estamos finalizando esse mês de abril, graças a Deus. Então, hoje, no nosso horário, a gente tem as disciplinas de língua portuguesa e ciências. Então, em língua portuguesa, hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo artigo, né? Porque, como eu disse a vocês na aula anterior, é um conteúdo que vocês já estudaram no quarto ano e que a gente vai revisar agora nesse primeiro módulo, né? No primeiro bimestre. Então, aqui a gente inicia, né, com uma pequena atividade sobre artigo, né? Que é a atividade Encontro com a Língua, na página 76. E diz o seguinte: observe as palavras destacadas no trecho do texto. Aí o trecho é o seguinte: fomos buscar os caixotes no porão do colégio. Nós rimos muito, porque havia pouca luz no porão e Rufino enfiou um saco na cabeça. Então, a gente tem duas palavrinhas aí que estão destacadas, que é a palavrinha os e a palavrinha E na letra A diz o seguinte: os caixotes, eles indicam certos caixotes ou qualquer caixote. Você vai marcar um X na alternativa correta. Depois, um saco, na letra B, né? Um saco indica certo saco ou qualquer saco. Então, você vai olhar o artigo aí. Quando eu digo um saco, eu sei que saco é ou é qualquer saco que está ali disponível. Então, você vai marcar. 2. Poderíamos escrever o caixotes ou uma saco. Se sim, você vai colocar e dizer por quê. Se não, você vai colocar e dizer por quê. Na aula seguinte, aí eu faço a correção com vocês e eu explico qual é a respostinha correta. Logo abaixo, né, a gente tem um lembrete do que é artigo. Diz o seguinte: artigo é o termo que acompanha o substantivo. Ou seja, o artigo ele vem sempre antes do substantivo, determinando, identificando que substantivo é, ou indeterminando. Por isso que a gente chama de artigo definido, que é quando eu defino o substantivo, e indefinido quando eu não defino, quando eu não sei qual é. Aí, artigos definidos, né? A gente tem aí, ó, artigos definidos. O, né, que é um artigo no singular masculino, que a gente usa no masculino. Os, artigo masculino, que a gente usa no masculino e no plural, quando eu quero falar sobre mais de um elemento. O a, que é o artigo que a gente usa para o gênero feminino. E o as, quando a gente quer usar o gênero feminino no plural. Depois, nós temos os artigos indefinidos, que são aqueles que a gente não identifica de fato quem é o sujeito da frase, né? O substantivo. Aí aqui a gente tem um, que é singular, uns, que é plural, né? Quando eu quero falar mais de um, uma e umas. Então aqui a gente tem masculino e feminino, singular e plural. Então o artigo ele sempre vai identificar se o substantivo está no singular ou no plural, se ele é um substantivo do gênero feminino ou masculino. O artigo ele vai identificar isso do substantivo. Aí abaixo tem exemplos. O fotógrafo achou melhor os alunos se colocarem em 3 fileiras. Então, aí a palavrinha alunos é o substantivo e o os é o artigo. Veja que os é do gênero masculino, porque a gente está falando de alunos e não de alunas. E está no plural porque é mais de um aluno, são alunos. Então, os alunos. Nós rimos muito, porque havia pouca luz no porão e Rufino enfiou um saco na cabeça. Então, esse artigo aqui, ele é um artigo indefinido, porque ele disse um saco, mas a gente não sabe que saco é, né? Mas ele disse um saco qualquer. Aí abaixo a gente diz assim: vamos rever a tirinha da Turma do Menino Maluquinho que você analisou no primeiro capítulo e depois responda ao que é pedido. Aí aqui a gente tem a tirinha, né, que vocês viram no primeiro capítulo, que é da Turma do Menino Maluquinho, e eu vou ler pra vocês vão acompanhando aí. A menina, né, ela diz assim:
Os pais não querem aumentar as mesadas. Vamos fazer uma greve? E o menino diz: isso exigir nossos direitos. Aí o menino maluquinho chega, né, e fala: esperem, o momento não é propício. Então ele quis dizer que não é o momento certo para aquilo. Esqueceram que esta é a semana dos boletins, então eles vão receber o boletim escolar, né? Então não é a hora exata, a hora certa deles pedirem aumento na mesada, porque dependendo da nota, os pais vão ficar ou felizes ou tristes, né? Aí aqui, por que é que a gente revisou essa tirinha? Porque a gente vai trabalhar artigo dentro dessa fala dos personagens. Aí a gente vai para a atividade que vocês vão fazer, que é a questão 3. Copie os artigo ou artigos, porque pode ser um ou mais de um, né? Que aparecem em cada quadradinho da tirinha. Os substantivos que os acompanham. Então, tem que colocar o artigo e o substantivo junto. Não vou colocar só o artigo, né? Que eu encontrei na tirinha. Aí, o primeiro artigo que você vai identificar é o que está no primeiro quadradinho da história. Aí você vai ler o primeiro quadradinho novamente e vai escrever qual é o artigo e o substantivo que esse artigo está acompanhando. B no segundo quadrinho e C no terceiro quadrinho. Então, você vai olhar cada quadrinho e escrever o artigo e o substantivo a que ele está acompanhando. 4. Na frase, os pais não querem aumentar as mesadas, o artigo os, ele indica o quê? Que são pais dos personagens ou que são qualquer pai, né? Quaisquer pais, que é mais de um, né? 5. Como ficaria a frase no singular? Essa frase da questão 4, se a gente fosse passar ela para o singular, como é que ela ficaria? Você vai escrever ela aqui no singular, porque aqui ela está no plural, né? Os pais, mais de um. Então, aqui você vai passar ela para o singular. Logo abaixo, né, leia o texto e depois responda as perguntas do 6 ao 10. Aí você vai ler esse textinho, eu não vou ler para o vídeo não ficar comprido, né? Mas você vai ler em casa e vai no número 6, circular todos os artigos no texto que você leu. Então, onde tiver artigo no texto, você vai fazer um círculo, certo? 7. Na frase, eu tive um professor que me ensinou umas coisas que sei até hoje. Os artigos nessa frase, eles são definidos ou indefinidos? Aí você tem que lembrar, né, que artigos definidos são aqueles que a gente identifica quem é o substantivo e indefinido aqueles que a gente fica na dúvida, que a gente não consegue identificar, né? Definir. Aí você vai marcar um X na resposta correta. Na questão 8. Na frase, lá tinha os melhores amigos do mundo, o artigo ele indica que são determinados amigos ou são amigos indeterminados. Aí você vai marcar um X. 9. Seria possível escrever uma chuva não me impedia de ir às aulas? Justifique sua resposta. 10. Aí você vai explicar assim nesse 9. Você vai dizer se seria possível eu escrever essa frase. Uma chuva não me impedia de ir às aulas. 10. Complete o quadro. Aí a gente tem artigos definidos, artigos indefinidos, masculino e feminino, né? A gente tem singular e plural. Porque é o que eu disse a vocês. O artigo ele pode indicar o número, que é se é mais de um ou se é um ou mais de um, né? Que é singular e plural. E o gênero, se é feminino ou masculino. Então, vocês vão colocar aqui quais são os artigos definidos no singular, para o masculino e para o feminino. No plural, né, o masculino e o feminino, e os artigos indefinidos também. Qual é o artigo indefinido que é masculino no singular e no feminino no singular, e depois qual é no masculino no plural e o feminino no plural. Tá certo? Vocês vão preencher aí com os artigos que a gente estudou. Lembrando que os artigos definidos são o, a, os, as, que é singular e plural. E os indefinidos, um, uma, uns e umas, certo? Pronto. Então, para hoje, são essas questões, né? A questão que vai do 1 ao 10, tá certo? Eu passei as 10 porque tem algumas questões que é só para preencher tabelas, outras é só para marcar X. Então, é uma atividade rápida, tá
tá certo? Então, agora, na próxima aula, a gente faz a correção para ver o que vocês acertaram e o que precisa ser corrigido. E agora, nós vamos para ciências. Em ciências, eu passei para vocês a seguinte atividade. Vocês iam ler o texto da página 40, que era A Lenda da Erva Mate, né? Então, ficou de vocês fazerem a leitura desse texto atenciosamente e responder as questões A, B e C. Então, agora eu vou corrigir com vocês, tá certo? Vamos fazer a leitura do texto novamente para a gente entender. A lenda da erva mate. Os índios guaranis construíam aldeias, nas quais ficavam em média 4 anos. Depois migravam para outro lugar. Um velho guerreiro, sem forças para acompanhar a tribo nas constantes mudanças, decidiu ficar vivendo sozinho em uma tapera na mata. Iari, sua filha mais nova, para ficar junto do pai, abriu mão de continuar na tribo e construir família. Ela escolheu ficar com o pai, né, que já não tinha condições de estar viajando. Um dia apareceu na velha tapera um pajé que buscava um lugar para descansar. Como foi muito bem recebido, o pajé, que na verdade era enviado do deus Tupã, concedeu um desejo ao pai. O ancião quer dizer a pessoa mais velha, né? Pediu que ele pudesse voltar a ter forças para que não mais atrapalhasse a vida da Iari. O pajé deu ao velho uma planta de folhas muito verdes. As folhas deveriam ser secadas ao fogo e trituradas para fazer uma infusão energizante. Infusão é uma bebida resultante da imersão de alguns ingredientes em água quente, né? É o chá que a gente faz. A gente coloca a água quente e a erva dentro da água quente. Iari, por ter abandonado seu futuro para cuidar do velho pai, ganhou a imortalidade, ou seja, ela não morria, né? Virou imortal. Ela foi transformada em uma frondosa árvore. Frondosa quer dizer que tinha muitas folhas, né? Era bem completa de folhas. De erva mate, uma árvore de erva mate, a Iari, que mesmo que depois de ser cortada, volta a brotar e a florir com o mesmo vigor, com a mesma saúde, né? Da mesma forma saudável. Assim, tornou-se a deusa dos ervais, né? Então, essa é uma lenda, a lenda da erva mate. A gente sabe que a lenda ela é um gênero textual que faz parte da cultura brasileira, que é um texto que é fictício, né? A gente não sabe se realmente o que existe, o conteúdo da lenda, ele é realmente verdadeiro, mas é uma tradição, uma cultura, né? Um costume que a gente tem de produzir, de ter, né, na nossa cultura esse tipo de gênero textual, que é bem interessante, né? Aí aqui abaixo a gente tem a atividade. A erva mate é uma planta nativa da região sul, que se desenvolve em meio à mata das araucárias. É usada para preparar uma bebida típica que é o chimarrão. Foram os índios guaranis que iniciaram a prática de tomar chimarrão como forma de agradar os visitantes. Assim, ao oferecer o chimarrão, o costume dos indígenas espalhou-se, né? Porque quem visitava os indígenas, eles ofereciam chimarrão e foram tomando gosto, e o chimarrão hoje faz parte da cultura sulista, né? Lá da região sul. Letra A. Que parte da planta é usada para preparar o chimarrão? Então, a gente viu no texto que são as folhas, né? Que são imersas em água quente. Então, são usadas as folhas. A parte da planta é as folhas. B. Em que tipo de bioma se desenvolve a erva mate? Então, como diz aqui, né? É a mata das araucárias, que a gente viu que é um bioma típico lá da região sul. Quando a gente estudou, né, os biomas, a gente viu. É um ecossistema que faz parte do bioma da Mata Atlântica, né? Então, as matas das araucárias faz parte do bioma da Mata Atlântica, que a gente já estudou.
C. De acordo com a lenda, qual é a função da erva mate? Então, é fornecer energia, né? E força para o corpo, porque como disse, né, ela dá vigor, como disse no texto. Então, a erva mate, né, ela fornece energia e força para o corpo. Pronto, então essa era a tarefinha, né, que vocês fizeram em casa e que eu corrigi agora. Então, agora a gente vai para a página 41 para a atividade de hoje, tá certo? Vamos agora entender, né, o que é que vocês vão fazer na página 41. Na página 41, a gente tem a questão 1 que diz assim: explique por que aves e mamíferos da região do Pantanal dependem quase que exclusivamente da alimentação aquática. A gente estudou, minha gente, o bioma Pantanal e a gente viu que uma das características, né, do bioma lá é ser regiões bem alagadas. Então, lembrem dessas informações. Quem tiver dúvida, vá lá novamente no texto que fala sobre o Pantanal e dê uma lida para responder essa questão. E para você explicar por que os animais lá, né, as aves, os mamíferos, eles dependem exclusivamente, quase que exclusivamente, da alimentação aquática, né? 2. Observe as imagens e responda em seu caderno as questões abaixo. Então, aqui é no caderno de ciências, viu? Vocês vão observar a primeira imagem e a segunda imagem. Aí vai responder A, B, C e D no caderno. Na letra A diz assim: em que região do Brasil essas vegetações ocorrem? Aí você vai dizer em qual das regiões brasileiras elas ocorrem. Se é na região norte, sul, sudeste, centro-oeste, sul. Você vai ver das 5 regiões, em qual das regiões brasileiras esses dois tipos de vegetação eles estão presentes. Quem tiver dúvida, volta lá no texto. B. Elas são típicas de quais biomas? Aí você vai escrever qual é o bioma. Porque aí, né, eu vou dar uma dica. Cada um pertence a um bioma diferente, tá certo? A primeira imagem pertence a um bioma e a segunda imagem pertence a outro bioma. C. Compare as duas formações quanto ao tipo de vegetação. Aí você vai observar, né? E vai comparar uma imagem com a outra. A vegetação, o que é que elas têm de semelhante? Se existir, o que é que elas têm de diferente, né? D. Explique por que esses ambientes estão em risco, né? Em risco de extinção ou de desaparecer ou de ficar áreas desérticas. Então, você vai explicar por quê, certo? Na questão 3, a gente tem um textinho que você vai ler e vai responder a letra A e B. De acordo com o texto, qual é a importância da vegetação típica do Pampa para a qualidade do ar atmosférico? O ar que fica presente na atmosfera, né, que a gente usa na respiração, também as plantas e os animais. E do solo, qual a importância também do solo na vegetação, né? Típica do Pampa. B. Quais são as causas da modificação das paisagens nesse bioma? Se esse bioma ele for modificado, quais são as causas dessa modificação? O que é que vai fazer esse solo, essa vegetação se modificar? Que atitudes, né? Que tipo de trabalho, que tipo de atitude? 4. Em que região do Brasil você mora? Aí aqui você vai dizer. Você, aluno, né, mora em que região do Brasil? Das 5 regiões, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Qual é que você mora? Aí você vai escrever aqui. B. Qual é o bioma que predomina na região em que você vive? Isso aqui a gente já estudou também. Qual é o bioma predominante na nossa região? Aí você vai escrever. E a C. Cite alguns animais e algumas plantas típicos da região em que você mora e faça o desenho de um deles no espaço abaixo. Se necessário, peça ajuda ao professor ou alguém de sua família. Então, no caso, como vocês estão em casa, vocês vão pedir a ajuda da família, né? Vocês vão citar animais e plantas típicos da nossa região, certo? Da região que a gente mora. E você vai escolher um animal, uma planta e vai ilustrar aqui, vai fazer um desenho bem bonito aqui no módulo.
E abaixo a gente tem a atividade Vamos Relembrar, né, que vale 2,5 pontos. Então, é importante todos fazerem. Diz assim, faça a correspondência correta entre o nome de cada ambiente e sua descrição. Aí, letra A, região formada por pequenas árvores, gramíneas e arbustos. Aí você vai botar se é falando da Mata das Araucárias, se é do Cerrado, se é da Mata Atlântica, se é do Pantanal, da Caatinga, da Floresta Amazônica ou Pampa, que são todos os biomas que a gente estudou. A letra B, ocupa parte da região sul e os pontos mais elevados da região sudeste. Aí você vai ver qual é e vai colocar a letrinha B na que você acha que é. C, foi uma das maiores regiões úmidas do Brasil e hoje está entre as florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. Você vai botar a letra C em qual bioma você achar que está falando. D, é a maior floresta tropical do mundo e abriga enorme quantidade de animais e vegetais. E, chove pouco e a vegetação é rala, formada por arbustos que apresentam raízes profundas que auxiliam na absorção de água. F, é a segunda maior formação vegetal brasileira e apresenta árvores que têm a aparência seca, com troncos retorcidos e folhas grossas. G, corresponde à maior área alagável do mundo e quase todas as espécies de plantas e animais que ali vivem dependem do fluxo das águas. Então, você vai fazer a correspondência, né? Você tem letra A, B, C, D, E, F, G, que você vai colocar dentro do quadradinho a letra do bioma que está falando, certo? E na próxima aula eu corrijo com vocês, tá certo? E coloco a pontuação de quem realizou, ok? Então, por hoje é só, né? Bom estudo para vocês. Lembrando que vocês têm uma semana para realizar essa atividade, porque eu só corrijo na próxima aula, né? Mas não acumulem as atividades, vão fazendo as atividades a cada dia para não ficar sobrecarregado, porque a gente não está de férias, né? Nós continuamos o nosso estudo. Então, tenham dedicação, tenham responsabilidade, né? Em fazer as tarefinhas naquele dia da disciplina. Qualquer dúvida, né? Muitos já estão entrando em contato comigo. Quando tem dúvida, eu vou explico, mando áudio, mando vídeo. Para os que estão com dificuldade, não se acanhem, podem mandar, porque eu estou aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.